Prof. Tabita aqui para começarmos mais uma aula nesse cenário maravilhoso, como sempre, agradável, tranquilo. E na aula de hoje nós vamos, nossa aula 20.1, não é mesmo, diretor? Confirma aí para mim, aula 20.1. E nós vou ter que jogar lá, porque deu um branco na prova para saber qual é a aula. Pronto, 20.1. Isso, dando continuidade aqui a visão geral da célula parte 2, galera. Você que já sabe que existe uma construção de conhecimentos adquiridos ao longo dos nossos séculos e que deram fundamentação teórica para aquilo que nós postulamos ali como teoria celular, né? Que tem três princípios ou três fundamentos base. Mas na aula de hoje, essa aula aqui é bem gostosa, sabe por quê? Porque nessa aula a gente consegue aprofundar um pouquinho mais daquilo que a gente viu ali na aula 19 e que vocês estão vendo esse assunto desde lá o ensino fundamental, tá bom? Então eu vou te pedir para que você preste bastante atenção, por alguns conceitos você já deve ter o domínio deles, mas aí a gente vai adentrar aqui um pouquinho também numa outra teoria que é muito importante porque ela não com toda clareza, mas ela cai no Enem de uma forma assim que você precisa ter esse conhecimento para fechar ali a sua resposta, tá bom? Então se liga aí. Ó, na aula de hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de células. Como assim, professora? A gente já tem tantas células. Pois é, nós vamos falar dois tipos, que são dois grandes grupos em que nós classificamos esses organismos com a presença e existência dessas duas células, tá bom? Vamos falar um pouquinho também do tamanho e da forma dessas células. Por que elas têm tamanhos diferentes? Por que elas têm formatos diferentes, né? Vamos falar dessa relação entre forma e função, beleza? Vamos lá, então? Joga no quadro, diretor. Galera, a Prof. Tabita está aqui envolta por várias unidades celulares. A gente tem as nossas preciosas aqui, que não tem como a gente, quando a gente fala de células, os biólogos adoram as hemácias, né? É, exatamente. Aqui nós temos no nosso cantinho aqui, vermelhinho, as nossas hemácias lindas e maravilhosas, que são células anucleadas, mas vocês estão vendo que parecem uns pratinhos, né? A gente vai se servir ali com muitos oxigênios, justamente porque as nossas hemácias vão transportar, juntamente com a nossa hemoglobina, o nosso oxigênio. Mas aqui abaixo nós temos as nossas células maravilhosas, importantíssimas, que são as nossas células reprodutivas, ou seja, o ovócito secundário e os espermatozoides. Deixa eu apontar que você pode estar perdido aí, né? Hemácias, ok. Ovócitos secundários, espermatozoides e aqui do lado olhando, parece que ele tá olhando para a Prof. Tabita, né, menina? Parece que ele olho mágico lá. Esse aqui é o nosso neurônio, tá? Essa é uma célula do nosso sistema nervoso, lindo e maravilhoso, importantíssimo para as nossas reações, né? E aqui acima nós temos a célula vegetal, célula animal e aqui nós temos uma célula do epitélio ali, tá? Com as suas presenças de seus pequenos cílios ali para facilitar. Pode ser uma célula até das narinas, né? Não sei. Diretor, joga o tempo aí para mim que não tá passando. Vamos lá. Existem dois tipos básicos, tá bom? Dois tipos básicos de células. Ok, agora eu quero que você preste atenção. Eu vou jogar aqui, vou aqui pra frente pra ficar aqui do ladinho de vocês. Ó pra mim. Tá prestando atenção? Rafael, qualquer dia desse eu vou aí pra sentar e assistir a aula do teu lado. Porque tu fica toda hora atrapalhando. Toda hora querendo fazer uma discussão, né? Tô te entendendo, Rafael. Eu estou discutindo, professor, o assunto que a senhora tá dando. Não tem problema não, tá bom? Mas deixa eu me dar um tempinho. Vamos lá, então? Nós temos dois tipos de células chaves. Então, nós vamos encontrar dois tipos de células e esses dois tipos de células vão compor dois grandes grupos de seres vivos. Ligou? Entendeu? Presta atenção. Nós temos dois tipos celulares. Que tipos celulares são esses, professora? Células procarióticas
que vão dar origem ou vão estar presentes e compor os organismos procariontes. Pegou a visão? E nós temos células eucarióticas que vão compor os organismos eucariontes. Entendeu, né? Procarióticas e eucarióticas são as células. E nós temos os organismos procariontes e os organismos eucariontes. Então, o que vai diferir essas duas estruturas celulares? Primeiro que os organismos procariontes, que têm as células procarióticas, vão ter o seu material genético disperso no citoplasma. Não vai haver envoltório nuclear, não tem membrana nuclear. Então ele está ali disperso. A gente vai já mostrar a imagem para vocês aqui que vocês estão lembrando, né? Mas calma aí que a gente vai mostrar a imagem para facilitar. Então eles têm ali o seu núcleo disperso, o seu material genético disperso no citoplasma. Preste atenção. Se é uma unidade celular, qual é a estrutura que vai delimitar, o que vai dar o design, o contorno dessa célula? Membrana plasmática. Não tem para onde correr. Em se tratando de célula, tem que ter membrana plasmática. Perfeito? E abaixo ou para dentro dessa unidade, dessa membrana, nós vamos ter o quê? O citoplasma. Aquela parte interna da célula, tá? E é nesse citoplasma onde vai estar presente o hialoplasma, a substância em gel que tem ali, tá? Como água e várias outras substâncias. E nesse citoplasma você vai ter o material genético da célula procariótica, que vai compor os organismos procariontes, tudo bem? E a célula eucariótica, ela vai ter a membrana plasmática, vai ter o citoplasma, vai ter a membrana nuclear e o seu material genético dentro dessa unidade nuclear, que a gente chama de carioteca. Então joga lá para nós a próxima imagem. Pronto, olha lá. Mas se os primeiros seres vivos eram procariontes, como é que surgiram os eucariontes? Professora, se a teoria, a biologia, ela fala que os primeiros organismos eram os procariontes. Por que se diz isso? Porque os procariontes eram organismos mais simples, menos evoluídos. E aí a gente vai ter que lembrar de como que a biologia conta essa história da evolução química da vida, né? Mas isso aí a gente viu lá em outras aulas, eu acredito na unidade 1. Tá? Então você tem que estar lembrando. Lembra que eu falei? Você tem que puxar e conectar para que você não esquecer de deletar uma aula para outra, não. Então vamos lá, gente. Acredita-se que existiu um processo evolutivo, tá? E essa evolução deu origem a essas células eucariontes, que evoluíram ou se adaptaram, se ajustaram a partir dessas células procarióticas, tá? Através de processos de invaginações. Então, essa palavra aqui você não pode esquecer, ok? Invaginações. A partir de várias invaginações da própria membrana plasmática, que permitiram com que as células eucariontes passassem a apresentar novas estruturas. Então vamos lá que a gente vai conhecer, a partir dessa informação, a teoria da endossimbiose, tá? O que significa isso, professora? O que é essa teoria da endossimbiose? Deixa eu vir para cá. A teoria da endossimbiose é o seguinte, a gente vai já detalhar isso aqui, mas ela diz que esses organismos menos complexos, tá? Estavam aí povoando a Terra, certo? E que em algum momento da história evolutiva, eles passaram a incorporar outros organismos. Por isso que fala endossimbiose. E quando eles incorporaram esses outros organismos não foram digeridos. Olha que interessante. Não foram digeridos, não era interessante. Eu amo a biologia por causa dessas questões, sabe? Por quê? Porque ela tem uma expertise, né?
vamos dizer assim, ela não digeriu esses outros organismos. Por quê? Porque não era inteligente, vamos dizer assim. Esses outros organismos geravam energia com muita qualidade, muita energia era gerada a partir deles. E aí eles falaram, poxa, né? Falaram não, né, gente? Eram células, mas vamos lá. Quando eles incorporaram, eles aproveitaram essa energia desses outros organismos e esses organismos pararam de ter uma atividade como um organismo em si e passaram a ser considerados uma organela presente nessa célula. Olha que lindo! Por isso que a gente chama de endossimbiose, que eles estavam vivendo em simbiose. Eles se ajudavam mutuamente. Pegou a visão? Então, bora lá então para elucidar aqui. Pode ampliar, diretor, porque eu acho que o meu braço vai cortar ali. Bora! Então, a gente tem aqui um organismo. Deixa eu ver qual é a canetinha que eu uso. Vou colocar o azulzinho clarinho mesmo, tá? Você tem aqui um organismo ancestral procarionte. Tudo bem? E esse organismo procarionte viveu por um bom tempo, tranquilo, favoravelmente, só que, por alguma questão do ambiente, começaram a ocorrer pequenas invaginações. E essas invaginações da membrana foram formando, olha aqui, deixa eu botar de vermelhinho, o núcleo, tá vendo aqui? Ele se formando, olha aqui, começou a proteger o material genético. Aqui a gente tem o início da formação de uma célula eucariótica. Ela está em formação. Aqui a gente consegue ver também, tá? Deixa eu botar de verdinho. Ah, yeah. Quero verde, bem. Pode ser? Não quero preto, eu quero verde. Pronto. Aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso se formando, complexo golgiense, tudo a partir das invaginações que foram acontecendo ao longo dessa formação, dessa constituição, saindo de uma célula procariótica e formando uma célula eucariótica. Tudo bem? Pronto. Ela está aqui sofrendo várias invaginações, formando as organelas membranosas, organelas citoplasmáticas, até que essa célula aqui, gente, é uma célula que é procarionte e está realizando o processo de fermentação, é a forma de obtenção de energia dela. Essa célula aqui, agora, ela vai incorporar, tá? Um outro organismo procarionte, só que esse organismo procarionte aqui, ele é, na verdade, um organismo heterotrófico. Aí ele incorporou e aí viu que ele produzia muita energia. Aí ele foi deixando ali, ó, foi se estabelecendo, tá? E foi ficando, porque era interessante para a célula aproveitar essa energia que era produzida a partir dele, tá bom? Aí, a partir daqui, nós vamos ter a célula eucariótica heterotrófica ancestral, que vai dar origem à célula animal. Perfeito? Ela não vai mais realizar a fermentação, como essa aqui estava originalmente, e vai agora realizar o processo de respiração celular. Aí vocês estão vendo aqui, nessa outra imagem aqui, que ela também vai incorporar um outro organismo procarionte, só que esse organismo procarionte aqui, ele é fotossintetizante, também gerando energia. E é justamente nessa assimilação desse outro organismo que ela vai começar a formar a célula vegetal, galera. Célula eucariótica, que começou a formação aqui, ó, desses processos de invaginações, fotossintética ancestral, dando origem à célula heterotrófica vegetal, ou que vai permitir os organismos autotróficos realizar o processo fotossintético. Tudo bem, galera? Então, como vocês estão vendo na imagem, nós temos a célula animal com a mitocôndria e vai realizar, portanto, o processo metabólico chamado de respiração celular. E aqui acima, a célula vegetal que tem as mitocôndrias, mas também tem os
que a gente chama cloroplastos. Até aqui eles eram organismos procariontes, heterotróficos que estavam realizando processos distintos, tá? De obtenção de energia. Aqui é fotossíntese e aqui processo de respiração, tá bom? Gerando essa energia. E aqui eles vão, então, constituir essas duas células heterotróficas de origem animal e de origem vegetal. Perfeito? Deu para compreender? Então, vamos lá. As invaginações das bactérias, que são aqueles organismos procariontes ancestrais, né, passaram, então, essas bactérias passaram a viver em seu interior, ou seja, quando eles foram incorporados, aqueles procariontes que a gente mostrou na imagem, formando outras organelas, e essas organelas, tanto o material nuclear, a partir das invasões foi formado, com o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, e aí todas as outras organelas foram se formando. E aquele organismo procarionte heterotrófico ou fotossintetizante deram origem, então, às mitocôndrias e aos cloroplastos e, consequentemente, à célula heterotrófica, né? Ou célula eucarionte, que vai estar presente na célula animal e na célula vegetal. Tá bom? E esse envoltório nuclear aí, que a gente chama de carioteca, que vai abrigar o material genético. Galera, então é importante você lembrar que, deixa eu voltar aqui, é importante você lembrar o seguinte: ao longo desse processo, tá? Ao longo desse processo aqui, não ocorreu esses eventos da noite para o dia. Não ocorreram das noites para o dia. Você tinha um organismo muito simples, um organismo em que você só tinha, tá? Ele aproveitava ali o ambiente que ele tinha, se multiplicava porque ele tinha material genético, né? Sintetizava suas proteínas porque ele tinha os ribossomos, uma célula procarionte tem os ribossomos, tá bom? Mas num dado momento começou a ocorrer esses processos de invaginações e foi daí que surgiu ou essas células começaram a ser distintas. Então essas células aqui, elas são muito mais complexas do que essa célula que da onde elas partiram, elas foram originadas. E presta atenção aqui, deixa eu vir para cá. Não existe essa questão de que o organismo é mais evoluído do que o outro. Não é essa a questão, tá? Esses organismos procariontes, eles ainda existem. As bactérias, as arqueobactérias, ou as árqueas, as cianobactérias, elas ainda existem. Se fosse um processo evolutivo, elas iriam sumir, desaparecer e só iriam ficar aqui, ó, as células eucarióticas. Mas nós ainda temos células procarióticas. Perfeito? Que dá origem a esses três grupos aí, ó. Presta atenção. Bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Tá bom? Elas ainda existem. Professora, arqueobactérias, o que é mesmo, hein? Aquelas arqueobactérias são aquelas bactérias que vivem em ambientes extremófilos ou bem com características muito intensas, por exemplo, lugares com muita salubridade, muito salgados, ambiente muito salgado, ambientes muito quentes, tá? E ambientes bem difíceis de outros organismos viverem, por exemplo, intestinos de cupins e de animais, intestinos de herbívoros, tá? Como as bactérias metanogênicas, tá bom? Então, elas formam esse grupo das arqueas, que vivem nesses ambientes bem difíceis, de outras formas de vida não conseguiriam sobreviver ali, tá certo? E eles são todos organismos procariontes. Então, não se trata de ser mais evoluído ou menos evoluído, se trata de ser mais complexo e menos complexo. E eles conseguem realizar suas atividades normais. Os procariontes, mesmo sendo menos complexos, conseguem se reproduzir, produzir suas proteínas,
que é algo importantíssimo e vital para a manutenção da sua sobrevivência. Tudo bem? Ok. Aí lembra também, tá? Que as cianobactérias que estão dentro do grupo das procarióticas ali, que são organismos procariontes, elas têm aqueles fios, né, de clorofila que também conseguem realizar processo fotossintético, tá bom? Só relembrando. Então, as células mais complexas, de origem animal e vegetal, ou seja, células eucarióticas, elas têm a sua complexidade justamente pela conformação ou a composição, o surgimento do que nós chamamos de organelas citoplasmáticas, que na célula procariótica não vamos ter. Joga lá para mim de novo, diretor. Pronto, então a gente passou por isso aqui. Vamos, menino, não quer passar? Então eu passo a mão, pronto. Aqui, e aqui a gente tem, olha lá, essa visão, essa panorâmica dessa complexidade, ok? Célula procariótica, célula eucariótica. Que esse negócio gosta de mim. Célula procariótica, célula eucariótica. Lembrando que essa célula eucariótica, ela vai ser de origem animal e vegetal. E aí a gente vai falar rapidamente, né, sobre essas distinções, para a gente poder entrar ali na questão das formas e tamanhos. Então, quando eu olho para uma célula procariótica, eu preciso lembrar que eu estou falando de uma estrutura celular. Se é uma estrutura celular, ela tem que ter o que, gente? Membrana plasmática, tá? Só que as bactérias que estão aqui são organismos procariontes, ou seja, dotados de células procarióticas, elas vão ter uma parede celular, tá? Uma parede celular de peptídeo glicano, né? Diferente lá da vegetal que tem a parede celular de origem celulósica, né? Celulose, tá bom? Mas olha aqui que interessante. Além da membrana plasmática, olha aqui o aloplasma. O aloplasma é essa substância de consistência gelatinosa que está presente nesse espaço que é chamado de citoplasma, tá bom? Toda essa parte amarelinha aqui. Amarelinha não, perdão, rosinha, tá? Não sei que cor você tá vendo aí, mas pra mim aqui tá rosinha. Perfeito? E esse fio, parece uns fios aí no meio, é o que? O material genético, que está no seu estado de cromatina, que a gente não consegue distinguir nada, né? E a gente tem a membrana esquelética ali e olha aqui, ó, os ribossomos. Os ribossomos, que são a fonte geradora das proteínas. Então, esses organismos procariontes que têm essa célula procariótica, eles precisam produzir proteínas também, tá bom? Precisam sofrer a divisão celular, né? E precisam se reproduzir. Então, vai acontecer normal. E aí a gente tem aqui ao lado essa célula mais complexa. Gente, se a gente conseguir, só olhando a gente já vê essa complexidade, né? Nós temos citoplasma? Temos. Temos parede celular? Temos. Cadê que eu não tô conseguindo mais? A gente tá aqui, eu tô localizando o nome, né? Membrana nuclear. Não tô localizando a membrana aqui, gente, mas tem essa parte azulzinha aqui, ó, tá? Membrana celular, ou membrana plasmática, tá bom? Retículo endoplasmático liso, que ele está mais distante do nosso núcleo. Aqui nós temos o núcleo, temos o nucleolo, né, onde vai estar ali o material genético, tá bom? E próximo a esse núcleo nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso, com várias estruturas aqui pequenininhas, aderidas, vermelhinhas, que são os ribossomos, que lá na célula procariótica ela está disperso ali no citoplasma, no hialoplasma. Tudo bem? Mas a gente também tem aqui, nesse caso, as mitocôndrias, olha lá as mitocôndrias, né? Complexo golgiense, centríolos, que vão auxiliar no processo de divisão celular, né? Nós temos o que mais, gente? Lisossomos, certo? Então, perixossomos, que fazem desintoxicação da célula. E temos o citoesqueleto, formado ali por várias proteínas tubulosas, né? Que vão fazer com que todas essas organelas, elas estejam posicionadas. Pensa bem,
Nós temos o citoplasma, dentro do citoplasma temos o hialoplasma, essa substância gelatinosa, e que tem uma maleabilidade, tá? A gente tem aqui dentro dessa célula um fenômeno que a gente chama de ciclose. Então há um movimento para permitir o quê, gente? Essa ciclose, esse movimento é justamente para permitir que as substâncias que estão sendo sintetizadas, por exemplo, retículo liso, retículo endoplasmático liso ou rugoso, ou que vão passar pelo complexo golgiense, eles consigam ter esse fluxo, sigam esse fluxo. Até propriamente os centríolos, que vão se posicionar nas extremidades das células. Então tudo isso vai sendo organizado. E para isso, para eles estarem posicionados direitinho, aqui o retículo endoplasmático rugoso próximo ao núcleo e o retículo endoplasmático lá próximo da membrana, assim como o complexo golgiense, isso é importante e eles só vão estar nesse posicionamento por causa da presença desse citoesqueleto, tá? Que forma como se fosse uma rede sobre esse hialoplasma. Perfeito? Vamos seguindo? E a gente também tem que lembrar que a gente tem diferentes tipos de células com tamanhos distintos, tá? Logicamente, uma célula procariótica é infinitamente menor do que uma célula eucariótica, tá? Como vocês estão observando aqui. No caso, a célula aqui, animal, certo? E a célula procariótica, olha lá, 10 micrômetros, né? Quanto que a célula eucariótica e 100 micrômetros, tá bom? Então, para fazer a visualização desses organismos, a gente já detalhou aí nas aulas anteriores que a gente precisou evoluir também na questão da tecnologia, ou seja, os aparatos, os instrumentos para poder perceber e visualizar e estudar minuciosamente cada uma dessas estruturas presentes nessa unidade celular, tá bom? Muito bem, e aí, a partir dessas informações, desses estudos, começou-se a identificar o grau de especialização dessas unidades celulares. Então, preste atenção. Nós temos células indiferenciadas, tá? Células indiferenciadas. Meu Deus. Essas células indiferenciadas são denominadas também de células totipotentes, pelo fato de poderem originar diversos tipos celulares, presta atenção, existentes em um indivíduo multicelular. Então, em um estágio do desenvolvimento embrionário, essas células são classificadas, identificadas como células indiferenciadas ou totipotentes. E essas células totipotentes, tá? Vão estar no cordão umbilical, na nossa medula ali, nos ossos mais longos. Elas, em determinado momento, elas têm essa capacidade de sofrer essa diferenciação. E aí, nesse processo, elas vão formar células células do sangue, tá? Vão formar células que vão participar do nosso sistema imunológico, como os leucócitos, né, os glóbulos brancos. Vão participar aí de células que vão guardar, armazenar diferentes tipos de substâncias, né, como as gorduras, tá? Então, elas vão se diferenciando de acordo com o tipo de tecido que elas vão compor, tá bom? E as células diferenciadas, disse dos tipos celulares que, por passar por um processo de especialização, estão adaptadas para desempenhar uma função específica. É por isso, olha que legal e que mágico dentro desse processo. É por isso que essas células totipotentes, elas podem originar qualquer tipo de célula que você imaginar para compor um determinado tecido aí. Por quê? Porque, gente, elas vão realizar uma função específica. Se elas vão realizar uma função específica, elas precisam, tá? Para realizar essa função, ter uma conformação apropriada. Imagine se vocês têm células, por exemplo, células do formato das células espermatozoide, realizando aí o transporte dos nossos oxigênios. Ou seja, fazendo aquilo que as nossas hemácias junto com as hemoglobinas fazem. Não faz sentido nenhum. As nossas células do neurônio transportando aí as nossas substâncias,
né, necessários para o nosso organismo? Não faz sentido nenhum. Então, cada um vai ter um design, ou seja, um formato, um tamanho próprio para atender a necessidade daquele tecido, porque as nossas células unidas vão constituir diferentes tipos de tecidos e, respectivamente, órgãos distintos, tá bom? A gente tem aqui também, ó, deixa eu botar a canetinha. Aqui, ó, as células do tecido epitelial, todas juntinhas, unidinhas. Elas são a principal ou a primeira barreira que a gente tem ali para a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Elas são totalmente poderosas? Elas impedem 100%? Não, mas elas são uma barreira, tá? Justamente pela sua justa posição, tá bom? E aí, então, entendendo que existe esse grupo de células que não se diferenciam, chamadas células totipotentes, e elas só vão amadurecendo e vão se especializar para ter uma função específica no nosso corpo, tá? A gente deu exemplo aqui, células hepáticas, dos fígado, musculares, as ósseas, nervosas e por aí vai, tá bom? Aí aqui a gente tem uma imagem da célula vegetal, galera. Como a gente costuma dizer, né? E aí vocês, os estudantes, alguns já estão lá trabalhando aí, acredito que alguma atividade interativa que foi proposto aí para vocês construírem a membrana, né? A membrana, a célula vegetal, e teve alguns que fizeram e ficou muito show, tá? Quando a gente vai representar, esquematizar ou construir uma maquete de uma célula vegetal, a gente tem que lembrar dessa presença e existência dessa parede celular, tá? Que é composta de celulose, que é um dos carboidratos, né? Enfim, e essa parede celular ela vai dar então esse design diferenciado. Dentro dela, abaixo dela, a parte interna, você vai ter a membrana plasmática, como todas as outras células têm. E o que vai ter aqui também bem avantajado, tomando um grande espaço dessa célula vegetal? O vacúolo, tá? Esse vacúolo ali que vai fazer esses controles aí osmóticos dentro dessas células, tá bom? Nós vamos ter as mitocôndrias que vão realizar o processo de respiração celular e os cloroplastos que contêm ou abrigam a clorofila e que são responsáveis, portanto, pelo processo de fotossíntese, tudo bem? Então, no caso da célula vegetal, nós temos dois mecanismos de obtenção de energia, ou seja, dois processos metabólicos. Esses organismos vivos, as plantas, né? As algas vão estar realizando a fotossíntese, vão produzir a glicose e o oxigênio, e a própria estrutura presente nela, ou seja, as mitocôndrias, vão pegar esse oxigênio, pegar essa glicose e também gerar energia aí para esses organismos vivos. Tudo bem? Então, sobre a célula vegetal, o que é importante a gente estar reforçando? Que ela possui uma parede celular, ao invés de uma membrana plasmática, né? Ao invés não, também, né? A gente pode dizer assim. E essa parede celular, ela é mais rígida, tá? Ela possui um vacúolo, que é responsável pelo armazenamento de substâncias, por isso que a gente fala ali do controle osmótico, porque a gente vai ter uma aula aí que a gente vai falar sobre essa diferença de concentração, onde essas células podem estar, né, e podem provocar reações diferentes nessa disotonia, hipertônico, meio hipertônico, meio isotônico, e essas variações todas que vão acontecer de acordo com essa estrutura. E nós temos os cloroplastos também, tá bom? Então, se a gente puder distinguir uma célula de outra, né? Uma célula vegetal, por exemplo, uma célula animal, que também é eucariótica, nós temos aí essas três estruturas, a parede celular, o vacúolo e os cloroplastos, tá bom? Que permitem esses organismos realizar o processo de fotossíntese. Beleza? Aí nós temos a morfologia celular. Então, a morfologia, ou seja, o formato, o design que essas células vão estar apresentando, elas são importantes para que cada uma dessas unidades celulares consigam estar realizando os seus processos. Então, a gente indica que a sua morfologia, ela indica então a sua função, tá? Ela indica a sua função.
Então, a morfologia das células, elas são importantes para determinar qual função essa célula vai estar desempenhando. Por exemplo, se a gente pensar ali na célula dos neurônios, aquelas lá que tem uma ramificação, tem um corpo celular, né? Tem um corpo celular, deixa eu mostrar aqui da outra. Aqui, essa daqui. Aqui é o neurônio. Então, ele tem um corpo celular, tem os dendritos, tem o axônio e as terminações do axônio, perfeito? Elas são assim, longas. Tem neurônio que pega da parte do cérebro ali, vai até lá nos pés, eles são longos, né? E eles são responsáveis pelo quê? Pelos impulsos nervosos, tá? As células que compõem a nossa musculatura, elas são alongadas, são chamadas de fibras musculares. Elas são alongadas porque elas têm funções distintas. Elas vão permitir lá os deslizamentos da quitina, da miosina, lembram? E aí elas vão permitir com que haja contração e descontração dessa estrutura. Então, cada célula com a sua morfologia vai exercer a sua função. E, obviamente, ela vai ter que ter uma localização específica também para poder agir. E vai estar presente nos diferentes tipos de organismos vivos que nós temos no planeta. Se você imaginar aí as nossas, por exemplo, deixa eu vir aqui, olha só, falando aí nessa questão do tipo celular. Quando você pensa aí, eu tô lembrando dos alguns exemplos aqui, né? Quando você lembra aí de uma célula do coração, o miocárdio. Essa célula, né, que compõe essa musculatura, né, do coração, qual é a função do nosso coração? Bombear sangue. E ele bombeia só jatinhos, é? Não. A gente lembra que o coração tem dois lados, né? Lado direito e lado esquerdo. Ele vai ter que bombear, ele vai receber o sangue, né? A gente chama de sangue venoso, e vai para o pulmão, na pequena circulação vai para o pulmão, ele vai ser oxigenado e vai para o lado esquerdo. E aí ele vai ser bombeado. Precisa ser rápido, precisa ser forte, né? Então, cada tipo de célula que vai estar presente e vai compor um determinado órgão, essa morfologia vai estar relacionada a essa função e, consequentemente, vai estar dando vai permitir com que cada sistema, nós temos mais de 10 sistemas que compõem o nosso organismo, consigam realizar o seu funcionamento. Tudo bem, galera? A gente vai finalizando aqui e aí depois a gente volta para uma revisão, mas até agora é isso. Beijo grande, tchau, tchau!